Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falarmos sobre frações. Bom, o que vem a ser fração? Fração nada mais é do que a representação de um número que nós representamos dessa forma, um A sobre B qualquer, em que essa notação designa o inteiro dividido em b partes iguais. Ou seja, esse b aqui, ó, nada mais é do que o inteiro dividido em b partes iguais, certo? Ao qual usa-se o número a de partes. Então, essa notação aqui é o inteiro dividido em b partes iguais, onde eu estou usando a quantidade a de partes. Certo? Parece que pode ficar meio confuso, né? Então vamos fazer como exemplo para ficar claro. Olha só, eu tenho aqui ó, uma fatia da pizza dividida em 8 pedaços. Ou seja, essa frase, uma fatia da pizza dividida em 8 pedaços, pode ser dita como uma parte de um todo de 8 partes. Ou seja, uma fatia equivale a uma parte. Uma fatia da pizza equivale a uma parte. E dividida em 8 partes, eu estou dividindo todo em 8 partes iguais. Vamos ver como é que ficaria representado isso na forma de fração? Eu vou obter 1 sobre 8, que é uma parte de um todo de 8. Entendeu? Dividido em 8 partes. Veja que uma parte, 1 significa parte e 8 significa o todo. Certo? Como que eu posso representar isso geometricamente falando, ou fazendo um desenho? Eu tenho aqui, ó, uma parte, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é a ideia intuitiva de fração. Bom, vamos ver outros exemplos. 3 partes de 4, ou 3 quartos. O que eu tenho? Eu tenho o todo, que foi dividido inteiro, que foi dividido em 4 partes iguais, e estou utilizando 3 partes desse total de 4. Como que eu posso representar isso geometricamente? Nessa seguinte forma: 3 partes de um total de 4. Ok? 5 sextos é a mesma coisa que utilizar 5 partes de um total de 6. Ok? 13 partes, vejam que é importante voltar aqui, ó, vocês verificarem que nesse caso sempre o numerador é maior do que o denominador. Acho que eu não havia dito, essa parte aqui de cima ó, é chamada de numerador. E essa parte aqui de baixo é chamada de denominador. Esse aqui é o numerador e esse daqui é o denominador. Ok? Então vamos lá. Qual é a diferença dessa fração com as anteriores? Aqui, o numerador ele é maior do que o denominador. Então, como que você vai representar isso geometricamente? Então, eu não dividi o todo em 8 partes iguais? Então, mas eu tenho 13. Você concorda comigo que saturou? Aqui das 8 eu tenho 13. Eu tenho, na verdade, eu tenho 5 partes a mais, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar duas partes de 8. Ou seja, eu vou pegar 2 inteiros e vou dividir cada um deles em 8 partes iguais. Ou seja, olha aqui, ó. Eu tenho um inteiro, 2 inteiros. Cada um desses inteiros eu dividi ele em 8 partes iguais. Eu utilizei as 8, que corresponde ao total aqui. Só que como saturou aqui eu tenho a mais, eu venho aqui ó, e vou utilizar, além dessas 8, eu vou utilizar mais 5 do outro, que somando é equivalente a 13 partes de 8. Ok? 9 quartos. 9 sobre 4, ou 9 quartos. O que vai acontecer? Mesmo raciocínio. Eu vou dividir ele aqui. Como eu tenho 4 partes, eu vou utilizar uma vez. Então, aqui eu tenho 4 partes de 4. Aqui eu tenho mais 4 partes de 4. E aqui eu tenho uma parte de 4. Que somando, eu tenho um total de 9 partes de 4. Tudo bem? O que vai acontecer? Nesse caso, acontece o seguinte. Essas frações, elas têm nome. Se o numerador for menor do que o denominador, que é o que nós vimos naquele primeiro caso, essas frações são chamadas de fração própria, uma fração própria.
Se o numerador for maior do que o denominador, nesse caso, eu tenho uma fração imprópria. Ok? Olha só, vamos pegar exemplos de frações próprias. Meio, 2/5, 3/7, 7/8. Exemplo de frações impróprias: 5/2 ou 5/2, 4/3, 9/7 e 15/13. Ok? Equivalência e simplificação de frações. O que acontece? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho meu todo aqui. Em quantas partes que eu dividi esse todo? Eu dividi ele em 6 partes, não foi? E dessas 6 partes, quantas partes que eu estou utilizando? 4 partes. Então, eu tenho 4 partes de 6. Agora, vamos pegar essa outra figura aqui. Você concorda comigo que a área dessas figuras, tanto dessa figura quanto dessa, são equivalentes à área? Mas olha só, o todo, estou falando do todo. Mas desse pedaço aqui, você concorda comigo que eu estou utilizando quantas partes aqui? 2 partes de um total de 3. Não é isso? Mas você concorda comigo que esse pedaço aqui, todo que foi utilizado, é equivalente a este pedaço aqui? Sim, não é? Então, o que acontece? O que significa? Então, se eles são equivalentes, eu tenho que ver uma maneira que eu possa transformar 4/6 em 2/3. Certo? Então, como que vai ficar isso? Eu vou dividir o 4/6. Qual que é o maior divisor comum que eu tenho? Qual é o número que eu posso dividir tanto simultaneamente o 4 quanto o 6? Qual que é o maior número? Vocês concordam comigo que é 2? Que eu posso dividir aqui por 2 e posso dividir o 6 por 2? Então, dessa maneira, eu vou gerar 4 dividido por 2, 6 dividido por 2, que é 2/3. Ou seja, 4 partes de 6 é equivalente a 2 partes de 3. Ok? Isso seria frações equivalentes. Bom, com isso nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, uma fração ela pode ser simplificada se o numerador e o denominador forem divisíveis por um número inteiro. Foi o que nós chegamos nessa conclusão. Segunda, a fração e o resultado de sua simplificação são consideradas como frações equivalentes. Sim, a fração e o resultado de sua simplificação elas são equivalentes. Bom, vamos fazer agora algumas operações. Vamos ver alguns exemplos. 5/15. 5/15 eu posso simplificar? Se eu posso simplificar, por qual valor numérico que eu posso simplificar? Ambos são, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por quanto? Por 5, não é isso? Então eu vou dividir, 5 dividido por 5 e 15 dividido por 5, que é a mesma coisa que 1/3. Certo? Uma outra forma, pessoal, às vezes que você está acostumado a fazer, isso aqui é equivalente àquela história de você falar, eu vou cortar os 5 e eu vou cortar os 15, vou simplificar. O que você está fazendo quando você está falando de cortar? Você está simplificando eles por 5 por 5. O procedimento é o mesmo, que vai gerar esse 1/3 aqui. Está gerando. Outro exemplo, 27/6, ou 27/6. O que eu posso fazer? Qual que é o maior divisor comum de ambos? Vocês concordam que eu posso dividir ambos por 3? Então, eu vou dividir o 27 por 3 e o 6 por 3 e vou obter a fração equivalente 9/2. Ok? Uma fração que não pode ser simplificada, ela é chamada de fração irredutível. Por exemplo, eu peguei os 5/15 e transformei ela em 1/3, que é uma fração irredutível. Eu peguei o 27/6 e transformei em 9/2, que é uma fração irredutível. Bom, algumas operações com frações. Quando eu vou fazer adição, subtração com frações, eu tenho a seguinte situação. Primeira, quando os denominadores são iguais. Vamos pegar como exemplo 1/6 mais 2/6. Os denominadores são iguais? São. Se os denominadores são iguais, você vai conservar, ou seja, você vai copiar o denominador e vai somar os numeradores. Veja, eu vou ter 1 mais 2 dividido por 6.
E o resultado disso vai ser 3 sextos. Aí, tá certo, eu posso deixar assim? Você pode, mas aí o que acontece? Essa fração ela é irredutível? Não, ela não é irredutível. Então eu tenho que transformar ela numa fração irredutível. Como? Simplificando ela por quanto? Por 3, tanto o numerador quanto o denominador. E vou obter meio. Agora sim eu tenho uma fração irredutível. Ok? Mais um exemplo. 9/13 menos 5/13. Eu vou subtrair, os denominadores são iguais, eu subtraio os numeradores. E obtenho 4/13. Vejam que 4/13 agora é uma fração irredutível. Então, eu não posso simplificar o 4 e o 13, nesse caso, por um número inteiro. Tudo bem? E quando os denominadores são distintos, ou seja, são diferentes, o que eu faço quando os denominadores são diferentes? Eu faço o seguinte, nesse caso, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, como assim? Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e 4. O que é o mínimo múltiplo comum? É o M e MC. Lembra? Eu tenho M e MC. O M e MC entre 5 e 4 vai ser 20. Mas como é que você sabe que vai ser 20? Eu venho aqui, escrevo 5 e 4 e vou fatorando isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou dividir primeiro por 2. Dividido por 2, por quê? Porque eu tenho um número par, claro. Dividido por 2, eu vou manter o 5, mantenho o 5, 4 dividido por 2, 2. Novamente, vou dividir por 2. Dividido por 2, eu vou obter 5 e eu vou obter 1. E agora, eu divido por 5. Dividido por 5, eu obtenho 1 e 1. Agora que eu tenho 1 e 1, eu venho e multiplico todos os termos. 2 vezes 5, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum é 20. Por que eu calculei o mínimo múltiplo comum? Para eu transformar essas duas frações, eu tenho que encontrar a fração equivalente de 2/5 e tenho que encontrar a fração equivalente de 3/4 que possuam o mesmo denominador, que possuem o denominador comum. Então, olha lá o que aconteceu. Eu venho aqui, tenho 20, eu vou pegar esse 20 que eu calculei, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Recapitulando, eu não encontrei o mínimo múltiplo comum que é 20, eu vou colocar o 20 aqui embaixo, vou colocar o 20 aqui embaixo do denominador, estou substituindo eles por 20. Para encontrar o numerador, eu vou pegar o 20, que é o mínimo múltiplo comum, vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então vamos lá. Quanto que é 20 dividido por 5, pessoal? 4, não é? 4 vezes 2, 8. Então, eu acabei de transformar 2/5 numa fração equivalente, que é 8/20. Agora, eu vou pegar o 20 e vou dividir por 4. Quanto que é o 20 que eu encontrei aqui dividido por 4? 5. 5 vezes 3, 15. Acabei de transformar o 3/4 numa fração equivalente, que é 15/20. Os denominadores são iguais? São. Então, o que eu faço? Os denominadores são iguais, eu caio naquela primeira propriedade lá. Eu somo os numeradores. 8 mais 15 sobre 20, que é igual a 23/20. Mais um exemplo? Então, olha só. Eu tenho 3/5 menos 1/10. O que acontece? Os denominadores são iguais? Não, não são. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10. Tudo bem? Que no caso vai ser 10, mas eu sei que é 10 porque o 10 é múltiplo de 5. Mas vamos fazer aqui para vocês verem, Eu venho aqui, 2. O 5 eu copio, ok? 10 dividido por 2, 5. Agora eu divido todas elas por 5. 5 vai ficar 1 e 1. 5 vezes 2 eu obtenho 10. Ok? Então eu tenho 10. Meu 10 é o denominador comum. O que eu faço agora? Eu vou transformar, eu quero a fração equivalente a 3/5 e a fração equivalente a 1/10 que possui o mesmo denominador. Então, olha lá, o que vai acontecer? Vou pegar o 10, vou dividir por 5, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6/10. 6/10 é equivalente a 3/5. E o 1/10 eu vou manter, mas olha lá, como é que eu faço isso? 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, que é a mesma coisa que 1/10. Quanto que os denominadores são iguais? Então, eu subtraio os numeradores.
e vou obter 5 sobre 10. Essa fração é irredutível? 5 décimos? Não, não é irredutível. Então, eu vou simplificar ambas por 5 e vou obter meio, tanto o numerador quanto o denominador. Ok? Agora, vamos pegar um novo caso, que é o seguinte, multiplicação e divisão de frações. No caso da multiplicação, veja bem, eu tenho 7 vezes 4 nonos. O que acontece? Eu vou multiplicar o 7 somente com o 4. 7 vezes 4, que vai ser a mesma coisa que 28 nonos. Ok? É uma fração irredutível, então eu deixo assim. Ah, mas eu não tenho que multiplicar o 7 por 9? Não. Por quê? Porque apesar de não estar escrito nada, isso aqui seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó. 7 sobre 1, que 7 dividido por 1 é 7. Eu multiplico o 7 com 4 e o 1 vezes 9. 7 vezes 4, 1 vezes 9, que é a mesma coisa que 28 nonos. Entenderam? Mais um exemplo. 4 sétimos vezes 3 quintos. O que eu faço nesse caso? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Eu vou obter 12,35 avos. E nesse caso também ela é uma fração irredutível, não dá para me simplificar. Ok? E no caso da divisão? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó, 2 quintos dividido por 3 sétimos. Eu vou conservar a primeira fração e vou sempre multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 2 quintos vezes 7 sobre 3, que é o inverso de 3 sétimos. Nesse caso, agora que eu transformei isso numa multiplicação, eu uso a regra anterior. Então, o que vai acontecer? 2 vezes 7 é 5 vezes 3, que é a mesma coisa que 14,15 avos. Ok? Mais um exemplo? Vamos lá. 3 dividido por 2 nonos. O que vai acontecer? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplico 3 vezes 9 e o 2 eu deixo. Ou seja, por que isso? Porque eu estou pegando 3, o 3 é mesmo 3 sobre 1, multiplico o denominador com o denominador e numerador com o numerador. Vou obter 27 sobre 2. Ok? É isso aí, moçada. Como dizia o grande filósofo, a dúvida é o princípio da sabedoria. Espero vê-los todos sábios. Então, para isso, dúvidas vão surgir. Eu quero que vocês vão lá na biblioteca do curso. Quero que vocês vão no livro de matemática que está lá, no capítulo de frações. Peguem os exercícios, peguem a teoria, reveja. Tem outros exemplos, tentem fazer todos antes de vocês partirem para fazer as atividades virtuais, as atividades presenciais. Ok? Então tá. Bom trabalho, bons estudos e desejo que vocês sejam as pessoas mais felizes do mundo. Até breve.